Boa noite, gente boa, povo de Deus, bom vê-los. É sempre uma alegria estar aqui com meus amados, todas as terças-feiras. Enquanto o Senhor tem permitido, nós estamos aqui, né, queridos? É um bom desafio esse nosso encontro de terças-feiras. Obrigado. E eu tenho visto muitos aqui perseverarem conosco. E eu tenho certeza que o Senhor tem nos recompensado e vai nos recompensar de um modo realmente sobrenatural e especial. Hoje nós estamos chegando nosso penúltimo encontro dessa série, que é Cara a Cara, Conversa Franca só para homens, né? E eu até peço aí que o domingo já providencie o microfone para a gente poder focar no nosso conteúdo de hoje. Tá dando certo aí o Laelzinho, por favor? Eu vou precisar do passador, logo que for possível. Hoje nós vamos estar falando de um assunto muito necessário e muito temido, também muito temido, que é sobre a questão da sexualidade. O Deus do sexo e a verdade sobre a pureza sexual. Nós, quando fizemos esse tema, Segura aí, eu já ponho. A gente realmente colocou o nome, a palavra Deus maiúsculo, e tudo ficou em caixa alta, porque nós entendemos que realmente o sexo foi criado por Deus. Infelizmente, com o passar dos anos, nós percebemos o quanto o sexo tem se pervertido, tem se corrompido ao longo dos anos. Coisas muito comuns na antiguidade, mas também não é incomum nos nossos dias, eram os cultos, né, os encontros cultuais, onde haviam orgias, cultos a demônios, regados por sexo, por bebida, por todo tipo de imoralidade e perversão. Era tido isso como um culto, como uma celebração, entre aspas, à vida. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e, como é de costume, lembrando que se alguém quiser participar, compartilhar alguma coisa da sua vida, da sua experiência ou qualquer outra participação útil para esse tema, o nosso combinado continua. Esse assunto deve permanecer aqui. Quando for editar a palavra que será colocada, a gente corta os depoimentos, né, e mantemos apenas a ministração, tudo bem? E se algum irmão, porventura, resolver compartilhar desautorizadamente, a maldição também está valendo, né? A maldição maligna, lembra da maldição maligna? Que é o homem da língua dura, né? Que ele não vai conseguir falar e vai perceber claramente que a maldição pegou. Eu sei que é só uma brincadeira, não vai precisar disso e todo mundo vai participar sem que saia de fato daqui, porque nós precisamos de ambiente seguro para nós partilharmos coisas da nossa intimidade. Eu gostaria de também fazer um reforço, se você puder não tiver nenhuma coisa fora do comum, deixe seu celular em stand-by aí. Às vezes eu estou com o meu celular, porque eu saio de casa, a Sueli sempre me diz, fica atento. Às vezes, quando eu dou um toquezinho para ver se tem alguma mensagem. Mas, se não for isso, deixe quieto para a gente poder realmente aprofundar aqui o nosso assunto. Vamos orar. Oi. Deus Todo-Poderoso, nós estamos iniciando mais um momento de ministração da sua santa palavra. Eu peço, Senhor Deus, que teu Santo Espírito venha se mover em nosso meio, trazendo quebrantamento, trazendo um espírito de devoção, um espírito piedoso, que nós possamos nessa noite ouvir a voz do Santo Espírito e rejeitar tudo aquilo que não vem de ti, seja a voz do velho homem ou mesmo a voz do inimigo. Que os nossos corações nessa noite sejam solos férteis para a semente da tua palavra. Tira de nós toda a resistência à tua verdade. E usa-me nessa noite como instrumento nas tuas mãos, que nós possamos, nesse momento, em diante, daqui para frente, estar com todos os nossos sentidos voltados para aquilo que o Senhor tem a falar para nós sobre esse tema, que seja uma noite de
cura, de libertação, de compreensão da tua verdade, e que o Senhor seja honrado e exaltado por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala muito sobre... Obrigado. Muito sobre sexo. Eu aponto para ali, né, Léo? Olha lá, né? Muito sobre sexo. Eu acho que uma das coisas dos dois assuntos mais falados na Bíblia é sexo e dinheiro. Nós já tivemos até uma série aqui, né? Sexo, dinheiro e poder. Mas é um assunto também que muitos fogem. E eu louvo a Deus porque tem muito homem aqui hoje. É um assunto também que não é suficiente falarmos 40 minutos, 30 minutos numa noite como essa. Seria bom, quem sabe, a gente seguir aí algumas semanas sobre esse tema, né? Mas eu quero falar um pouco daquilo, dentro do tempo que nós temos, o máximo possível, de maneira que vocês possam receber uma instrução do Senhor a respeito desse assunto. Eu estou usando dois textos aqui. Eu mesmo vou ler, vocês me acompanham, quem puder ler comigo, leia. Vocês ouviram, esse aqui é Jesus falando, Mateus 5, 27 a 30, ensino sobre o adultério. E vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhe digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, marque essa palavra, já cometeu adultério com ela no seu coração. Marque essa palavra, cobiça e adultério. Se o teu olho direito o levar a pecar, arranque-o, jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se tua mão direita o levar a pecar, corte-a, jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E Jesus continua nos outros versículos falando sobre divórcio. Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhe digo que quem se divorciar da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. Quem se casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Eu não vou falar muito sobre divórcio, mas eu quis só citar essa sequência que Jesus estava ensinando sobre relacionamento e a questão sexual. O interessante é que ele traz uma mensagem extremamente radical, não é? Quando ele diz que se o teu olho direito... Primeiro ele fala da cobiça, né? Primeiro ele fala aqui da cobiça. Olhar para uma mulher com cobiça. Já cometeu adultério aonde? No seu coração. Mas como assim eu nem me deitei com ela? Eu simplesmente vi aquela mulheraça, aquela lindaça, sei lá o quê, como é que vocês queiram falar, como falam, na rua, e desejei. Jesus disse que você já adulterou com ela no seu coração. E daí ele entra numa figura de linguagem, tentando dar uma impressão de fato radical para esse problema. Estão ligados? Ele está tentando dizer, isso que eu estou descrevendo aqui é muito sério. Você não vai resolver isso com coisas simples. Tem que ser algo radical, como arrancar o olho, como cortar a mão, cortar o pé. E o interessante é que ele descreve, né, que é sempre o lado direito. Né? A gente está tão querendo que a esquerda... Né? Ele diz, se o teu olho direito, se tua mão direita, se teu pé direito te faz tropeçar, então corta, lança fora. É melhor que você seja salvo, né? Do que sem aquela parte do corpo, do que o corpo todo ir para o inferno. Então, não é que Jesus esteja dizendo assim, gente, vamos agora incentivar o povo a sair cortando. Imagina, ia chegar alguns de vocês aqui, não, daqui não, né? De outro canto, né? Só um pedacinho de nada, né? Se fosse...
Se fosse levar a sério aí, ao pé da letra, essa orientação de Jesus, talvez a gente tivesse aqui um monte de pessoas realmente manco, né? Só com uma mão, só com o olho. Alguns até com os dois, que não estava funcionando mais o direito, ele começou a usar o esquerdo. Mas o que Jesus está dizendo não é para a gente se mutilar, destruir o nosso corpo. Ele está dizendo que, de fato, um nível de ataque que envolve a nossa conduta, que envolve a nossa santidade, a nossa vida pura aos olhos de Deus, não vai ser tratado de uma maneira com paliativos. Com andar, vem aqui Jonas, o sobrevivente, né? Como eu costumo dizer, o pecado não é um amiguinho que você fica andando, cadê a Bíblia? Com a Bíblia debaixo do braço e passeando com pecado para lá e para cá, né? O seu amiguinho. Pecado não é um amiguinho. Pode ir lá, obrigado. O que é que o pecado faz conosco? Qual é a consequência? O pagamento pelo pecado é a morte. Estão ligados mesmo, né? Estão ligados. Então, o que Jesus está nos orientando aqui é que nós precisamos, ao nos deparar com uma fraqueza que envolve a sexualidade, nós precisamos ver aquilo que de fato é mais importante nesse processo, identificar esse órgão, esse membro, metaforicamente falando, e cortar radicalmente. Vou dar um exemplo prático. Fiquem ligados aqui para você entender. Digamos que você tem um número de uma mulher que você se relacionou com ela algum tempo atrás e você passa um tempo sem falar com ela, mas quando você briga em casa, ou está melancólico, está para baixo, está down, você lembra logo daquela pessoa e já manda uma mensagenzinha para ela. Como é que nós vamos ter uma amputação radical sobre isso? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Uma amputação radical sobre esse exemplo que eu estou dando. Quem pode me ajudar? O que você faria? Fala, homem de Deus, rápido. Deletar o número dela. Uma salva de palmas para esse flamenguista. Deletar o número dela. Deletar o número dela. Isso aí é uma amputação radical. Não adianta dizer assim, vou tirar do celular, mas eu vou guardar aqui, porque se surgir alguma coisa para falar sobre outro assunto com ela, que não tem nada a ver com aquilo, pelo menos eu vou ter o número. Amputação radical é isso. Deletar, bloquear. Né? Se você tem alguma situação que você, sempre que mexe no seu tablet, como diz o caboclo, né, o seu tablet, o seu computador, e lá tem algumas imagens pornográficas, você tem lá as revistas pornográficas, o Kama Sutra, o que mais? Me ajuda aí. Essas coisas aí, né? E não sei, coisas que têm a ver com sensualidade, com imoralidade sexual, com impureza sexual. Você tem no seu computador uma pasta bem escondida, uma pasta oculta, que ninguém tem acesso. Como é que você trata isso, igual Jesus está falando, radicalmente? Quem pode ajudar? Eu quero ajuda. Eu estou sozinho aqui, estou meio perdido. Correto? Deleta também. Apaga a pasta. Deleta, é uma boa. Esse é o suficiente? Alguém teria alguma outra sugestão para ele? Pronto, boa, pode ser. É boa essa aí. É radical isso aí. Você vai... Pode ser tocar fogo no computador. Pode. Se aquilo for fazer você, de fato, acabar com aquilo como um sinal, uma força, de que você não quer mais se envolver com aquilo, e você sacrifica o notebook, tá? É bom. Pode ser uma solução. Olha aí, ó, Daniel falando aí. Então, veja só, o que nós estamos entendendo aqui é que, para que você saia de um quadro como esse, realmente você não vai conseguir se você estiver andando com seu amiguinho pecado do seu lado, como se fossem grandes amigos, porque ele vai te levar para onde? Para a morte. Ele vai levar você para a morte. Ele não está brincando com você. Ele não está te dando uma força porque você está down, está triste com a sua vida, perdeu o emprego, perdeu um grande negócio, a mulher brigou com você, a mulher não quis fazer sexo com você, e aí você vai se consolar nas imagens, né? Tem um canal aí, como é? Only. Tem um canal agora aí que é famoso, né?
OnlyFans, eu acho que é isso, OnlyFans, né? Que é caro, dizem que pessoas pagam. Você sabe que a indústria da imoralidade, né, da perversão sexual, é uma indústria trilionária, não é nem milionária. E as pessoas gastam ali para terem pequenos momentos de êxtase, de prazer, e depois elas têm muita culpa, muita dor na alma, porque aquilo não satisfaz. E o que a Bíblia fala sobre isso, pastor? A Bíblia diz que nós devemos ter o prazer na lei do Senhor. Salmo 1, né? Ele diz, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Salmo 37, versículo 5, salvo engano, ele diz que o Senhor é a sua delícia. A companhia de Deus, o desejo de estar com Deus é melhor do que prazeres com muitas mulheres, né? Troca de mulheres. Então, aqui eu vou passar agora, ok? Então, uma coisa que nós precisamos entender a respeito desse tema é em relação... Ok, deixa eu voltar aí. Em relação a como tudo isso começou. Você sabe que depois que Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, ele aprovou tudo. Ele disse, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, veio tarde, manhã e tal, terceiro dia, e viu Deus que era bom. Mas quando ele criou o homem, ele percebeu uma coisa no homem. E aquilo ele disse que não era bom. E o que é que não era bom, gente boa? Não era bom que o homem tivesse só. Não era bom que o homem tivesse só. Depois que Deus criou tudo, ele se voltou todo o seu foco para a necessidade de alguém para gerenciar aquele lugar perfeito. E então ele cria o homem, né? E daí o Todo-Poderoso, o Deus dos deuses, o Eterno, o Supremo, né? O Senhor dos senhores, ele então cria o homem, e ele cria o homem se inspirando em quem, gente boa? Nele mesmo. Se inspirando nele mesmo e projetando, propondo que os homens, que nós homens, fôssemos iguais ao filho dele. Jesus sempre foi o modelo de Deus para todos os seus filhos. Então Deus proveu tudo. Primeiro, ele proveu comida, está lá em Gênesis 2, 8 a 17. Ele fala tudo que eles podiam comer. Depois ele dá ao homem autoridade, domínio sobre todas as coisas. E depois ele cria a sexualidade. Gênesis 2, 21. Dá para pôr aí, Léo? 21 a 25. E ele diz que isso, Gênesis 2, 21, o homem dali teria uma possibilidade, uma liberdade de se juntar à sua mulher sem que eles se envergonhassem e de coabitar com ela. Veja que aqui tem um ponto muito interessante, que eu diria que é até um mistério, né? Quando Deus cria o sexo, e ele só cria isso quando ele casa quando ele cria a mulher, né? E ele faz o primeiro casamento da existência. Ali, né, o homem ficou, então, teve um profundo sono, tirou uma das costelas, fechou o espaço que ela ocupava, aí o que mais? Bora, gente boa. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Imagina essa cena. O Adão muito grogue, né? Quem já fez cirurgia sabe disso, né? Quando ele acorda, ele olha uma mulher e o pai dela diz, essa é tua. E o que o cara fala? Ele está tão empolgado que ele diz um poema no hebraico, né? Ele exclamou, esse é osso dos meus ossos, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ele diz, ela saiu de mim, ela é minha. Você já tinha pensado nisso? A gente já leu tantas vezes isso, né? Isso é muito significativo. Isso é muito profundo, porque Deus ele criou a mulher do próprio homem para que ela pudesse estar continuamente ligada a ele.
uma ligação física, emocional e espiritual. E um ponto bem interessante que lá em Efésios 4, 31 e 32, ele Paulo contrasta com Gênesis 2, 24, né? Quando ele fala sobre a igreja e a descendência da mulher, né? Mas eu não vou focar lá agora. Eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa questão de entregar ao homem a mulher, né, como uma parte própria dele, e ele exclama: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí Adão, o cara era uma fera para dar nome. Tudo que ele via, ele queria dar nome. Você já parou para pensar nisso? Dar nome é um desafio, né? Alguém trabalha com marketing aqui? Criar uma marca é um desafio. Eu já criei várias marcas. Várias marcas famosas, marcas que ficaram aqui em Manaus. E uma das coisas muito desafiadoras para criar um nome, porque você tem que ver a característica, entender, saber um monte de detalhes para você achar um nome que realmente combine com aquilo, com aquela proposta. E Adão chamou a mulher de Ixá, que é, como é que fala aí, Marquinho? Que é mulher ou humana, né? E Deus leva essa mulher ao homem e dá a ela. Você sabe que quando você casou, né, se o pai da sua noiva estava vivo, você recebe a noiva de quem? Do pai, não é? Fico ali imaginando o Tiagão levando a Estezinha, né? Quem tem filha mulher? Quem tem filha mulher aqui? Olha aí. O Regis já fez isso, né, Regis? Já levou uma, né? Já entregou uma para o esposo, né? Então foi isso que Deus fez. E ele diz que ali tem um mistério. Veja, mesmo havendo toda a infraestrutura, tudo que o homem precisava para viver, Deus percebeu que ele precisava de uma mulher. Deus percebeu que todos os animais tinham o seu par, tinha o animal correspondente a ele, que era o seu par, menos o homem. Então Deus cria ali o sexo, a intimidade, a unidade, e diz que ele os abençoa e dá ordem que eles procriam. E daí eu entendo que realmente Deus é quem dá a esposa para nós. Provérbios 19, 14. Coloca aí, meu príncipe, por favor. Provérbios 19, 14 foi o versículo que eu li. Eu tinha lá meus 12, 13 anos. 13 não, 13 e alguma coisa. 14, né? E esse versículo aí foi... Eu orei pela minha esposa, sem conhecê-la ainda, obviamente. Eu era muito novo. E diz assim: os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. E aqui eu vou abrir um parênteses para aqueles que têm filhos pequenos ou que ainda não casaram. Quantos têm filhos que não casaram ainda? Você já está ensinando o seu filho ou a sua filha a orar pelo esposo? Você precisa fazer isso se não está. Você precisa pedir ao Senhor que aquela costelinha que um dia saiu dele, que está pulando em algum lugar do planeta, ache o seu lugar de volta e você case com a mulher que Deus escolheu. Que seu filho case, sua filha case com o homem que Deus escolheu. Porque isso é um presente de Deus. Quando o relacionamento sexual, aliás, nos relacionamentos, os relacionamentos não são dentro da forma de Deus, conforme Ele criou, a gente começa a ver as distorções, as anomalias, as confusões dos relacionamentos e a sociedade fica do jeito que está. Mas o ponto muito interessante a respeito dessa questão da sexualidade é como, de fato, nós vemos o sexo. Qual é a nossa cosmovisão a respeito da sexualidade? No que nós cremos a respeito desse assunto? Como o nosso pensamento é moldado no que diz respeito ao sexo? O que nós sabemos sobre isso de acordo com os olhos de Deus? Ou será que nós nos movemos de acordo com
os movimentos ou as ofertas do mundo. Como que é a sua cosmovisão sobre o sexo? Quando foi a primeira vez que você fez sexo? Não precisa responder. Essa não vai circular o microfone. Mas ali você fez uma aliança com aquela situação ali, com aquele primeiro relacionamento. E é interessante como isso é sério, né? Eu não vou poder me aprofundar mais nisso, mas é muito sério. E se você um dia se relacionou com uma mulher que não é a sua, você precisa pedir perdão ao Senhor sobre esse ato, porque você entregou o seu corpo para alguém que não era a escolhida de Deus. E se você fez isso, eu peço a você, conserte isso com Deus. Senhor, eu quero redimir o meu corpo, eu quero desligar daquela pessoa o meu corpo. Eu quero ser livre em Ti. Né? Ore por isso. Pouco se fala a respeito desse assunto, né, nas igrejas, porque sempre aquela ideia, quando a gente se converte, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Mas tem muita coisa que ainda nos prende por ignorância e a gente não conserta. Então, quando nós entendemos a cosmovisão cristã de como vê o mundo, você pode prestar atenção que a nossa visão a respeito do sexo muda. Não é verdade? Eu lembro que quando o Gabriel era pequeno, que ele ia assistir alguma coisa, que tinha alguma cena picante e tal, o Gabriel fechava o olho. O Gabriel fazia assim, eu não quero ver. E eu achava aquilo legal, porque mostrava que ele queria manter os olhos dele puros. E o Gabriel não namorou muito, com um monte, acho que ele namorou, teve uma paquerazinha, eu acho que ainda era um pré-adolescente, e a moça com quem ele casou, glória a Deus por isso. Ele não ficou passando de mão em mão, né? Até mesmo dentro da igreja. Esses dias eu fui pregar sobre sexualidade numa igreja, e eu falei sobre isso. Eu disse, pois é, quem sabe aquela fulana se envolveu com um namorado dentro da igreja, mas ela casou com outro. Foi assim que Deus pensou sobre o sexo? Os nossos filhos, meus amados, não precisam namorar muito se você orar pelo cônjuge. Não, isso é coisa do inferno, isso é mentira deslavada, que tem que fazer o test drive, que tem que conhecer muitas pessoas. Querido, Deus já sabe quem é, peça dele. Ore, que Ele vai te dar a esposa que Ele criou para você, que Ele criou para os seus filhos. Então, essa questão da cosmovisão, que traz esse tanto de mentira, é importante nós entendermos um pouco isso, que ela está sempre baseada em duas linhas específicas, que é a criação, ou o referencial criacionista, e a referência evolucionista, que está ligado à evolução. A maneira que você pensa, que você entende isso, você vai se mover baseado na sua crença, no seu entendimento. Então, a criação, tudo foi criado com um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Quando Deus interroga Jó lá, que ele faz 50x perguntas, ele pergunta, você sabe por que foi colocada a crina no cavalo? Pois é, tem um sentido. Você sabe por que a águia sobe na montanha mais alta e come a sua presa enquanto ela está viva? Tem um sentido. E Deus sai explicando cada uma das coisas que ele questiona Jó. E Jó, no final, diz, agora eu entendi que eu não sou nada, eu só te conhecia de ouvir falar. Porque tudo que Deus criou tem um propósito. Quando Ele criou a mulher e deu a essa mulher um homem, tem um propósito. Ele não criou várias mulheres para aquele homem. Ele criou apenas uma mulher e tinha um propósito de procriar. A evolução, ela se move pelo acaso. Ela não tem propósito. Aquele cara começa a paquerar outro e eles se envolvem por uma atração, não tem propósito. Aquela mulher começou a olhar outra e se envolveu sem propósito. Estou falando de sexo, por isso estou dando esse exemplo. Então, a referência, o criacionismo tem uma referência padrão, é o próprio Criador. E a evolução não tem referência padrão. Não tem um padrão a ser seguido. Por isso que você vê a criação
a evolução, uma invenção de gêneros e gêneros e gêneros, gente se apaixonando por uma árvore, gente se apaixonando por um animal, gente querendo virar um animal, entendendo, eu sou um cachorro, eu sou um cavalo, eu sou sei lá o quê, e a pessoa começa a se vestir daquele jeito, porque é um acaso, ela perdeu o sentido. A criação tem um planejamento, você vê, tudo que Deus criou, ele tem sistemas, subsistemas, tem uma ordem, tem um plano que visa um sentido. Já o evolucionismo, ele é inventado, ele é improvisado, ele só diz que evoluiu, que evoluiu, que evoluiu. Né? A criação tem um manual, que é a Bíblia, onde tem a mensagem, a palavra, a direção de Deus. Na evolução, não tem manual. Na criação tem a moralidade, que é seguir as regras e os princípios estabelecidos no manual, para que nós possamos viver uma vida em paz com Deus e em paz uns com os outros. Tem no manual. Na evolução, ela tem a moralidade. O que é? É não ter noção das regras ou não se importar com elas. Ele não se importa com nenhuma das duas, nem com a moralidade, nem com a imoralidade. Né? Ele é a moral. Não tem noção das regras, não se importa com o que acontece. Então, se você não tem um conhecimento do que realmente é o sexo, de que Deus criou o sexo, você tem um problema na sua cosmovisão cristã. Então, o ponto principal é realmente, como Jesus disse, o coração. Se você olhou para aquela mulher, desejou aquela mulher com cobiça, ele diz, você já adulterou no seu coração. Porque na mente, no sentido da existência, você já está com aquela, já se deitou com aquela mulher. Agora, veja só. Deus e Satanás têm interesse no seu coração. Quem domina o coração, como o que diz aqui, vamos ler juntos? Controla a nossa mente. Vamos de novo. Cadê o nosso microfone? Quem domina o coração controla a nossa mente e comportamento. Isso mesmo. Então, quem domina o coração, quem estiver no centro do seu coração, vai, de fato, direcionar o que você pensa. E, à medida que o camarada vai avançando nisso, meus amados, ele vai perdendo o sentido das coisas de Deus. Ele vai se metendo naquilo, ele começa com pequenas coisas e daqui a pouco ele está totalmente dominado. E eu fiz assim algumas perguntas que envolvem a questão da criação e da evolução. Primeiro, o que eu realmente penso sobre sexo? Você já parou, já tirou tempo para pensar nisso? Alguém quer comentar sobre isso? O que você pensa sobre o sexo? E o que me motiva a agir da maneira que eu ajo? O que mais eu amo e o que eu mais odeio? Quando você pensa, por exemplo, se você é casado na sua esposa em relação ao sexo, o que você pensa? Você pensa ali num pedaço de carne que vulgarmente vai ser consumido? Ou você entende que o sexo marital, monogâmico, exclusivo, é um culto? É uma celebração ao Criador? Você sabe que quando nós temos intimidade com as nossas esposas, nós estamos ali renovando a nossa aliança com ela. Mostrando que nós temos uma aliança eterna. Naquele momento há uma unificação, uma unidade completa. Literalmente, o homem entra na mulher, não é verdade? E se tornam ali uma só carne. É algo realmente incrível. E se você perguntasse para si mesmo, o que realmente eu adoro? Você sabe de uma coisa? Tem um exame do cérebro que chama ressonância magnética. Domingos, tu saberia dizer que tu manja disso? Para que serve esse exame? O que ele vê? Alguém sabe? Quem é isso? Domingo, não sei. Ele não é obrigado a saber, ele não é médico, mas ele vive lá nessa área. Né? O que serve uma ressonância magnética?
Alguém sabe dizer? Eu entendo que seja para um exame bem profundo para identificar alguma anomalia que pode ter, algum distúrbio, ou No funcionamento do cérebro, né? do cérebro. É isso mesmo, né? Agora, quando nós aprendemos a observar o nosso coração, entenda uma coisa. Por exemplo, eu aprendi nessa minha juventude a observar meu corpo. Por exemplo, se eu como alguma coisa, eu percebo às vezes que sobe aqui. Alguém percebe isso? O estômago sobe? Não, senhor. Não? Não. Não percebe? Você tem algum momento... Eu percebo. É jovem. Eu aprendi a observar o meu corpo. É porque você não observa. E se você observar, você vai notar que alimentos, medicamentos que você toma, ele altera alguma coisa em você. E a mesma coisa, ou semelhantemente, acontece com o nosso coração. O que altera o seu coração? Se você vê um filme violento, altera o seu coração? Altera. Se você vê um filme imoral, que você pega e vê uma mulher ali e tal, pegando outro cara, o cara pegando outra mulher e traz daqui, traz acolá, mexe alguma coisa no seu coração? Mexe, né? Vocês entenderam agora o exemplo que eu estou dando sobre o corpo? Assim como nós vemos mudanças, percepções no nosso corpo, que pode ser proveniente de um alimento, ou até mesmo de um exercício físico, que há alguma mudança no seu corpo, o nosso coração também experimenta mudanças para pior ou para melhor. Por isso que nós precisamos nos perguntar sempre, por que eu estou agindo assim? O que é que mexeu comigo? Por que eu só estou pensando em imoralidade? Por que eu só penso em mulher nua? Por que eu só penso em coisas que não são boas? O que é que alimentou o meu coração? Estão ligados? Os seus pensamentos têm a ver com o que você está alimentando o seu coração. Nós já falamos sobre isso no outro dia, eu não vou entrar nisso aqui agora. Mas o papel do sexo criacionista é diferente do papel do sexo evolucionista. Vocês concordam comigo? Como nós vimos, tem propósito, e o outro tem acaso, né? Tem planejamento, o outro não tem. Então, o sexo no contexto criacionista é, primeiro, um ato da criação de Deus. Então, quem criou o sexo foi? Deus. Ele criou apenas por prazer? Não, não foi por prazer. Uma das funções foi procriar. Porque se só tivesse homens ou só mulheres, não teria humanidade. Não é verdade? Se fosse só Adão, um monte de Adão que Deus criasse, não teria humanidade. Ele precisou criar a mulher. Né? E ao momento que ele cria a mulher para a reprodução, ele estabelece o amor e a intimidade dentro do casamento. Casamento monogâmico, né? E hétero. Então, o sexo faz parte do plano de Deus. Aqui nós já respondemos a questão de quem criou o sexo. E na questão evolucionista, o sexo, eu me refiro a entre humanos, porque a evolução analisa os animais e tal, uma série de confusão. Ela não prioriza a reprodução. Ela prioriza o prazer e inter-relações sociais, basicamente. Aí inventa um monte de outras coisas, né? E enfatiza o relacionamento homossexual em detrimento do relacionamento heterossexual. Nesse caso, o homem se torna o Deus do sexo. Aqui eu aprofundo um pouco mais, dizendo o seguinte, que existe um Deus que criou o sexo, mas existem falsos deuses do sexo. Estão ligados? Porque ele cria novas formas de expressar o sexo diferente do sexo conforme Deus criou. E o evolucionista, ele não tem limites. Ele começa a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, daqui a pouco com animais, e assim você não precisa nem descrever, que você já sabe. Agora, olha só, lá em Gênesis 4:19, tem um ponto muito importante, eu quero citar bem rápido. A quinta geração de Caim, você sabe que quando Caim mata o seu irmão, ele sai da presença de Deus. Ele não se arrependeu, ele não consertou as coisas com Deus, e ele sai da presença de Deus. Ali cria-se a geração separada de Deus. A geração separada de Deus, ela vai ter a cosmovisão própria dela, que é essa cosmovisão
com um relacionamento quebrado em relação a Deus, que torna essa pessoa independente, entre aspas. Né? Então, Lameque, lá no capítulo 4, 19 a 22, ele aparece, então, como a quinta geração de Caim, e aqui ele cria a poligamia. Lameque se casou com 2 mulheres. A Que primeira mais? se chamava Ada e a segunda Zilá. Ok, lá está o texto, tem os detalhes, o que cada um desses filhos se torna e tal. Então aqui ele já quebra o padrão. É o filho de Caim. Ele quebra o padrão. Ele toma 2 mulheres, diferente dos seus pais, especialmente do Adão, que não se sabe se Adão teve outras mulheres, eu pelo menos nunca descobri. E daí a linhagem dele se potencializa. Lameque depois, ele mata um homem, porque ele se desentendeu com o cara, e depois tem um texto no hebraico que dá a impressão que ele mata uma criança, porque tipo tropeçou nele. Tem um texto que diz um jovem. E ali, então, ele começa a repetir o que o seu pai Caim fez, né? E levando uma vida de perversão ainda mais profunda, né? De pecado contra Deus. Nós vemos, então, aqui em Lameque, tem 2 Lameques na Bíblia, a poligamia, a violência, o orgulho, o assassinato e várias outras coisas que ele cria uma cidade para ele. Depois, lá no Gênesis 5, no final de Gênesis 4, nasce Sete, né? Enos e Sete, e ali passa-se um tempo sem invocar o nome do Senhor, e com Enos se volta a invocar o nome do Senhor, e nasce lá na frente Noé, cujo pai também é Lameque. Né? Então nós vemos, interessante isso aqui, porque dali praticamente se divide 2 formas geracionais. Um tipo de gente, que são os da direita, que segue a Deus, que tem a ver com Abel, que foi morto, e depois Deus dá um outro filho, que é Enos, né? Sete, e dali tem uma geração que teme a Deus. Dessa geração, 10 gerações, né? Noé é o último, e Enoque está lá também, dentro dessa geração. Daí nós vemos, então, queridos, que, de um certo aspecto, ou nós nos aproximamos de Deus, ou nós nos afastamos de Deus. A idolatria sexual é uma das mais evidentes provas do afastamento de Deus. O povo de Noé, de Sodoma e Gomorra, extrapolaram a tolerância de Deus. O que aconteceu com eles? Foram dizimados. Então, veja só, não queira, querido, cair na ira de Deus. A ira de Deus é terrível. Nós precisamos fugir dela. E aqui eu quero colocar para vocês um ponto bem interessante sobre a questão de nós vivermos com um coração puro. Primeira coisa que você precisa entender sobre essa questão de cosmovisão, como você se direciona em relação a Deus, é que você precisa entender o sexo do ponto de vista de Deus. E se você não buscar esse entendimento, você vai se abraçar com aquilo que o mundo oferece, né? Aquele negócio do lavor está limpo, lavor está novo, né? E as relações sendo cada vez menos fiéis, menos íntegras um com o outro, e isso, sem dúvida, desagrada a Deus. E aqui eu relacionei algumas perguntas sobre essa questão dos pré-requisitos para um coração puro. E agora eu perguntei de você, o que ocupa os seus pensamentos? O que tem ocupado os seus pensamentos? Eu lembro de uma vez, Tiago, de um senhor, não está mais por aqui, ele me procurou para conversarmos um pouco sobre a vida dele, e ele disse, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo, um senhor, mas eu ando tendo fantasias com o homem, imaginação com o homem. Uau! Foi um choque para mim. E eu fiquei realmente perguntando, o que um homem desse, ele é casado, está tendo esses pensamentos, crente, líder, e ele foi verdadeiro. O que vocês diriam para ele? O que você diria para ele, pelo que você já ouviu hoje? O que estaria acontecendo com aquele jovem senhor? Alguém quer participar?
De onde está vindo aquele pensamento? O que tem formado aqueles pensamentos? Qual é a raiz daquilo? Você poderia desconfiar? O que você diria para ele? Ninguém. Eu vejo que, como nós falamos logo no início aqui, alguma coisa precisa ser deletada da mente dele, né? Tem que ser deletada. Inclusive, eu vou mostrar uma imagem aqui agora, que é desse livro aqui, do Paixões do Coração. Nós, inclusive, falamos um pouquinho disso aí na nossa série lá de pureza, né? O que está acontecendo no coração daquele homem? Quando você vê o manifestar de uma mudança, falei do corpo, não foi? Que o corpo, você come ou você toma algum medicamento, o teu corpo muda. Mas que à medida que você alimenta o seu coração, os teus sentimentos, os teus desejos, passam também a mudar. E você fica descontrolado em certas áreas. Porque o teu coração tem um Deus ali que não é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que você criou, é um ídolo. Então, muitas coisas podem gerar isso. Veja que aqui você vai entender que está tendo uma pressão para cima, né? São camadas de reforço do desejo sexual. Primeiro, o cara procura adulação, elogio, aceita pelos outros, aceitação pelos outros, e isso governa o seu coração. Ele não recebe, ele gera uma mágoa. Igual como você falou aí, que brigou com a esposa. Poxa, eu queria naquela hora que ela me desse atenção. E aí fica brabinho e tal, e ele vai tentar encontrar uma forma de compensar aquilo. Ele fica irado. Ansiedade, mágoa, ansiedade e ira. Isso aqui dá um reforço. E aí vem o quê? Desejos sexuais. Maneira de compensar. Né? Inclusive, muitas dessas experiências aqui, olha, mudança de heterossexuais para homossexuais. Tem um caso que ele conta no livro de uma pessoa que teve essa experiência, fruto de um relacionamento frustrado com a esposa. E nós já estudamos aqui sobre conflito, como que a gente resolve isso. E eu digo para vocês o tempo todo, conflito precisa ser enfrentado, não é para empurrar para debaixo do tapete. Em alguma hora você tem que tratar o assunto, porque isso vai te adoecer, vai adoecer o relacionamento. E aqui nós vemos essa questão da porneia. O que é a porneia? É tudo que a Bíblia chama de prática sexual ilícita. Toda prática sexual fora do propósito de Deus, no sentido original, toda forma sexual que é autocentrada, egoísta, sem efeito, sem honra e sem respeito. A prática sexual sem amor e sem o temor, faltou um R aqui que o Marquinho não colocou, a Deus. Né? Temor a Deus. Então, aqui Ezequiel fala, depois você pode ler Ezequiel 14, 1 a 8, que eles diziam assim, nós não temos ídolos, o povo de Israel dizia, e o Senhor dizia, os ídolos estão no seu coração. Por isso que aquele homem estava tendo imagens pornográficas, se relacionando com outros homens, porque ele estava alimentando o coração deles de outra coisa, senão que não era a palavra de Deus. O que vai gerar esperança, né, na pureza sexual, né? A palavra de Deus. Efésios, se você puder pôr aí, meu príncipe, Efésios 5, 25 a 27. Quando eu aprendi esse versículo aqui, me ajudou muito, Regilson. Vamos ler juntos? Maridos, amem cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Agora, a fim de tomá-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. O próximo. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como uma igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então, o propósito de Cristo é preparar a noiva de um modo puro. E uma das formas que ele faz isso é lavá-la ou purificá-la com a água que é a palavra. Se você vê, meu amado, 10 minutos de pornografia, eu vou dar um chute aqui. Você tem que ler pelo menos 1 a 2 horas de Bíblia para limpar a sua mente. Eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando. Você precisa lavar sua mente com a palavra. Não tem outro jeito.
Não tem como purificar o coração sem a palavra. Como o jovem guardará puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. E o Salmo 119 fala muito sobre a meditação na palavra de Deus, né? Ele nos santifica pela palavra, e a palavra é o próprio Cristo. Então, amados, a santidade, ter uma vida pura sexualmente, é possível. Há esperança, seja para o homem casado ou para o solteiro. Porque nós estamos aqui, mas é possível, todo mundo rindo, brincando, se divertindo, falando do time do outro, né? Falando que o Mengão ganhou mais uma domingo, uns não gostam, outros gostam, né? Olha aqui. Provocação, né, gente boa? Mas só Deus sabe o que você vive na sua intimidade. Só Deus sabe o que você esconde. Só Deus sabe se você está realmente escravizado e preso por um ídolo que te obriga a fazer o que depois te deixa triste, te deixa abatido, te deixa desanimado. E aí, você, como não consegue, vai e faz mais um pouco. Porque você não está santificando a sua vida, o seu coração, a sua mente pela palavra. Então, meus amados, nós precisamos identificar esses ídolos. Eu já mostrei lá aquela imagem anterior e eu vou seguir bem rápido aqui. Como é que nós vamos tratar essa questão da idolatria? Ok. A idolatria ela é sustentada pela cobiça, que está ligada a orgulho e egoísmo. O cara que tem problema na sexualidade, ele é extremamente egoísta. Ele só pensa nele. Eu lembro de pessoas que a gente atendeu aqui, em outros lugares, que estavam bonitinhos na igreja, casados, tinham filhos, mas viviam uma vida escravizada nessa área. Homens de se masturbar 10 vezes por dia. Homens que não queriam se apaixonar por mulher da rua, por colega de trabalho, que iam para casa de massagem e usavam o dinheiro dele. Ele ali estava tanto contaminando o corpo dele, como o corpo da esposa, como o dinheiro dele. E vivia o tempo todo preso naquele sistema. Homens inteligentes, habilidosos, mas que não conseguiam se firmar, porque não se dominavam, não tinham força para se dominar. Eu não vou ler os versículos por causa do horário, né? Na verdade, eu vou ler assim. Portanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, e mudaram a glória de Deus incorruptível, semelhança à imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. E aqui, ó, pois eles mudaram a verdade de Deus, em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que acontece com esses homens, meus amados, é que eles rejeitam tanto a ordem de Deus, que Deus os entrega às suas paixões, e eles se escravizam naquilo, enquanto não se arrependem, enquanto não tomam a decisão de mudar. O outro ponto aqui é essa questão da cobiça, que eu já falei para você. O ídolo, ele gera cobiça, ele gera um desejo um desejo pecaminoso, um desejo carnal que nunca se satisfaz. E é um abismo chamando outro abismo. O envolvimento, ele vê aquela, como alguém falou aqui, a primeira, as brancas de cabelo longo, daqui a pouco já não é mais, aí tem que ser uma ruiva, já não é mais uma ruiva, tem que ser uma morena, já não é mais uma morena, agora tem que ser uma mulher que é casada ou é noiva. É como se ele criasse meta de pecado. Ele vai se aprofundando cada vez mais um abismo. E, por fim, a mentira, né? Ele se move sempre por mentira. Pode. O interessante que ele falou O rei já. é que, observe o ator. O ator passa por isso, né? Aí ele chega, aparece no último na fase dele, que ele já experimentou de todas as mulheres, aí ele tende para o homossexualismo, né? Pode observar que a maioria, quando chega numa certa idade, acontece isso com ele, né? Verdade. Aqui está nesse caso aí, né? Eles realmente são entregues às suas paixões. E aí Paulo fala lá em Romanos 1 que eles desonram o seu corpo entre si, perdendo o modo natural. Pode ler lá, está tudo escrito. Lá em Romanos. O modo natural de se relacionar.
que significa? Homem com homem, mulher com mulher, sexo grupal, voyeurismo. Tem pessoa que tem prazer, é tão desgraçado isso, é tão maligno, que ele tem prazer em ver outras pessoas se relacionando sexualmente. Tem homem que entrega a sua esposa, que entra em acordo para ver. Você imagina uma mente dessa, meu irmão? Que louco! E aqui o que nós vamos observar é que esse tipo de relacionamento, o nosso coração, ele tem o centro, a cobiça. De um lado, tem um entendimento ou uma vivência de algo que é privado, conhecido por Deus, autoestimulação e autogratificação. Então, naquele momento que ele pratica, pode ser atos pornográficos, pode ser masturbação. Tem vídeo, eu tenho muito material, mas não dá para a gente mostrar hoje aqui, nosso tempo não. Por isso que eu disse, precisaríamos de muito mais tempo para aprofundar tudo isso, né? E aí você vê aqui, olha, ira, autocomiseração, ela sempre vai gerar uma reação, né? E aí ele pode ir para fuga e voyeurismo, que é observar pessoas, ter prazer em ver atos sexuais, né? Ou outros, por causa de que autorrecompensa e conforto, adulação ao poder, estupro físico, que pode ser masturbação, né? Imoralidade sexual, fantasia lascívia, medo ou descontentamento. Olha só como é que está aqui ao redor. Cobiça, estou magoado, sinto-me sedento, estou magoado, sinto-me sedento. Tem homens que estão cansados, ele sai do trabalho cansado, ele teve um dia exaustivo e ele quer o quê? Uma aventura. O que está no coração desse homem? Será que Deus está no centro? Ou é a cobiça, um desejo insaciável? E ele entra numa rotina, daqui a pouco ele está preso naquele ciclo, não sai. E o interessante, amados, que essa questão do coração que é envolvido por ídolos, esses ídolos, muitas vezes, pode ser que seja um ídolo principal o sexo, mas ele traz um monte de outras coisas. O sexo traz o álcool, o sexo traz a droga, o sexo contamina as finanças, o sexo traz ira, o sexo leva ao lado aqui, ó, a uma perversão, vamos dizer assim, pública, né? Conhecido por você, Deus e outros, exemplo, adultério, fornicação, estupro, né? A pessoa começa já não mais se satisfazer em só estar no quarto dela com pornografia. Ela parte para uma ação pública, uma ação externa para tentar satisfazê-la. E aí, nós vemos... já falamos isso aí, né? Não, peraí, eu estou voltando. Deixa eu ir para frente. E aí, como é que nós trabalhamos a santidade? Primeiro, nós precisamos ter uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida de devoção. Você precisa entrar num acordo consigo mesmo e entender que não há como esconder nada de Deus. Não se engane. Deixe de ser leso, como a gente fala aqui em Manaus, né? Deixe de ser leso. Você está só se enganando. Porque Deus está vendo. Não adianta, eu vejo muitos, quando caem nesse tipo de pecado, nessa mentira de Satanás, eles tentam compensar, às vezes com dinheiro, com alguma ação social, com visitação, com algum tipo de boa ação, mas não resolve, eles continuam presos, daqui a pouco eles estão de novo na prática, porque eles não têm uma vida de devoção. Outro ponto é uma vida de contentamento, né? Sempre querendo mais, insaciável, não são gratos pelo que têm, não dizem assim, eu amo a minha esposa do jeitinho que ela é, alta, baixa, gorda, magra, morena, branca, não importa, é a sua esposa. Você tem que estar contente com Deus, pelo que você tem. E também a questão do contentamento no geral, porque muitos estão descontentes e correm para a pornografia. Estão descontentes e correm para a masturbação. Não estão contentes com aquilo que Deus dá e tentam fugas que os levam a prisões ainda maiores. Eu estou indo bem rapidinho aqui, a gente já está finalizando nosso horário.
e a palavra. Como eu já falei da palavra, né? Então aqui a santidade tem a ver com a verdadeira espiritualidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra, meus amados, você tem que amar a palavra. Você tem que se aproximar da palavra. Olha, o coração cobiçoso é um desejo carnal que alimenta uma força maligna insaciável. E eu quero dizer para vocês, para a gente concluir, Salmo 119, aliás, Salmo 19, 12 e 13, ele pede, pode colocar aí, pode ler, Domingo, bem bonito aí. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Ok, um exemplo de pecado oculto é um sexo egoísta. É um pecado imaginário, é um pecado ali às escondidas, né? É um pecado oculto, mas que Deus está vendo. É oculto para sua mulher, para alguém, para mim, para um amigo seu, mas Deus está vendo. E ele se entristece com isso. Lê mais um pouquinho. Livra teu servo dos pecados intencionais. Exemplo, pecado intencional, o adultério, a fornicação, o sexo fora do casamento, né? Outras formas de sexo que são externas. Isso é pecado intencional. A pessoa não... eu adulterei sem querer. Não existe isso, né, gente boa? Continua. Não permita que me controlem, então serei inculpável e inocente de grande pecado. Então, vocês lembram que Davi passou por essa experiência. Salmo 32 e Salmo 51. Ele adulterou com a mulher, mandou matar o marido dela, né? E depois tentou um bom tempo ficar tudo bem. Nós já falamos sobre isso aqui nessa série, né? Acho que na primeira noite, ou na segunda. E ele sofreu muito por causa daquilo. Por pouco ele não foi destruído por conta do seu pecado. Então ele sabia o que estava dizendo, que ele pedia a Deus que livrasse ele desse tipo de pecado. Eu oro isso aqui todo dia. O Senhor vê o que tem no meu coração. Você sabe, eu fugi do ministério muitos anos, porque eu vi um pastor caindo, eu era menino ainda. Um dia desse, né, então, né? Eu vi um pastor, e o cara pregava muito bem, era uma fera. Mas quando eu soube que aquele homem, ele não era um homem santo, ele não vivia a verdade do evangelho, ele não tinha a verdade como seu alicerce, eu digo, eu não quero ser pastor nunca. E se eu cair? E se eu fizer um negócio errado? E quantas pessoas vão poder, vão se afastar de Deus por minha causa? E aquilo ali entrou uma seta maligna e eu não queria, de fato nenhum, de forma alguma, ser pastor. Graças a Deus, o Senhor me convenceu na hora certa. Um outro momento eu conto isso para vocês, como que foi. Mas eu entendo que nós precisamos todos vigiar, não é só o pastor, não. Porque nós temos um Deus que vê tudo. E aí, amados, para terminar, eu quero ler 2 versículos sobre o juízo de Deus. Eclesiastes 12, 14 e Provérbios 28, 13. A gente termina aqui. Eclesiastes 12, 14. Se achar o Domingo, já lê. Deus nos julgará por todos os nossos atos, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Então, vocês estão vendo aí que Deus vai julgar tudo que está em segredo. Por isso que nós precisamos tratar, meus amados. Aí, Provérbios 28, 13. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, muitos não prosperam por quê? Não confessa e não deixa. Não confessa, não deixa. E que a bênção do Senhor, e fica com raiva de Deus. Você está vivendo não do modo de Deus, mas do seu próprio modo. Você vai colher, naturalmente, aquilo que está semeando, né? Não tem como você colher o que não está semeando. Você sempre vai colher o que semeia, né? É um exemplo bem básico. Você não vai plantar melancia e nascer banana, né? Vai nascer melancia. É uma semente de melancia. Uma semente de impureza vai gerar impureza. Uma semente de ira vai gerar consequência de ira. E uma semente santa vai gerar o quê? Resultados santos.
separados. Romanos 5, 8 a 10 diz assim. Quero terminar com esse texto aqui de Romanos. Colocou aí? Mas Deus nos prova seu grande seu próprio amor amor. ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Pode ler mais. E Até uma o 10. vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. 8 a 10. Pois se, quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então, amados, aqui está. Você é um novo homem, mas você talvez não esteja vivendo como um novo homem. Você recebeu, se você entregou a sua vida a Jesus, você recebeu essa nova natureza. O amor do Senhor te alcançou. Agora, se você não se alimenta espiritualmente, o velho homem vai dominar. E você vai ser um livre que está preso no pecado. A palavra de Deus diz que o pecado não terá domínio sobre vocês. Vocês estão debaixo da graça. Mas como, pastor? Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que viver uma vida de devoção, como eu mostrei, uma vida de confissão, uma vida buscando a palavra. Se precisar, busque ajuda. Porque se você está vivendo uma vida com sexo que não é da maneira de Deus, o tema de hoje é o Deus do sexo, a verdade sobre a pureza sexual. Nós falamos sobre isso ou não hoje? Falamos sobre esse tema? Nós falamos sobre a verdade sobre a pureza sexual? Nós falamos. Então, você hoje foi reforçado, talvez, algumas coisas que você já sabe. E aí, você vai fazer o que com isso?